Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. O RPR11 vale a pena? Venha saber. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with Então, pessoal, anybody. este é um fundo imobiliário do setor de papel, é um fundo imobiliário de recebíveis. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 87,10, inclusive é um dos menores valores que esse fundo alcançou. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 17% de dividend yield, está sendo negociado a um PVP de 0,87, ou seja, um fundo está sendo negociado com 13% de desconto. Ele tem uma liquidez altíssima, ele negocia em média 2,7 milhões por dia, e ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de, entre aspas, é nula, né? 0,28%. No quesito de cotação, o que a gente consegue observar? Atualmente esse fundo está ali a 87, inclusive é a sua mínima histórica, e a máxima que ele atingiu no último ano foi de R$ 101. Esse fundo veio a mercado ali depois da situação pandêmica lá de março de 2020. Quando ele veio a mercado no mês 8, ele estava sendo negociado ali, ó, bem acima dos R$ 100, que seria o seu valor patrimonial. Então, durante um período ali, ele estava sendo negociado ali na faixa de R$ 115. No final de 2020, até mais ou menos ali o final de 2021, esse fundo chegou a ser negociado com muito ágil, ó, a 130, 137, 143 reais. E aí, no final de 2021, o mercado deu uma queda, né? Esse fundo recua para patamares ali próximos de 105 reais. Novamente, o fundo volta a subir, sendo negociado novamente ali próximo de 120 reais. Mas, desde mais ou menos março a maio de 2022, o fundo entrou no período de queda, né? Normal que a maioria dos fundos de papel passaram por isso. Ele veio regredindo a média, regredindo ao seu VP. E aí, neste ano corrente, a partir de janeiro, fevereiro, o fundo teve uma queda ali, chegando ali próximo de R$ 88. Ele esboçou uma boa recuperação ali de junho até agosto, mas ele voltou de novo no momento de queda. E agora, na data que a gente grava o vídeo, ele está ali nos seus menores valores atualmente. Voltando aqui para este outro site, a gente continua vendo aqui informações a respeito do fundo. Então aqui a gente vê o nome do fundo, CNPJ, é um fundo para investidor em geral, mandato híbrido, é um fundo de papel, prazo dele é indeterminado e gestão ativa. Taxas nós vamos deixar para ver dentro do relatório e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que teve um número grande, aumento do número de cotistas, né? Ele conta ali atualmente com 92 mil cotistas e ele tem mais de 11 milhões e 600 mil cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 100 e o valor de mercado é de 1 bilhão 170 milhões. E o último dividendo anunciado foi de R$ 1,18. Continuando aqui no relatório, a gente vê a rentabilidade do fundo, né? Esse é um fundo que ele tem mais de 2 anos, mas ele tem menos de 5 anos, né? Então, de toda forma que for observar aqui, acaba que é um pouco injusto com o fundo, né? Então, a gente vai observar aqui nos últimos 2 anos, mas esse fundo tem mais do que esse período. Se a gente observar recentemente, a rentabilidade do fundo está deixando a desejar. Por quê? Porque ele vem com uma grande depreciação aí do seu patrimônio, né? Então, a gente vê que ele está sendo negociado atualmente, a sua rentabilidade é de 8,55%, o CDI do período 25%, o IPCA do período 11%, o IFIX 18%, o índice de dividendo das ações 22%. Mais abaixo aqui a gente vê o dividendo distribuído. Como disse, né, o fundo vem numa diminuição dos dividendos entregues. Ele já teve ápice ali de entregar R$ 3,00, R$ 2,15, R$ 2,20, R$ 2,80, durante um bom período ali, R$ 1,60, R$ 1,70. Ele vinha numa crescente de dividendos depois da deflação do ano passado ali, o que ocorreu no meio do ano passado. A entrega dos seus rendimentos ali chegou a cair para 1,20, 1,13, 1,11. Ele vinha numa boa escalada, chegando novamente a patamares de 1,30. E recentemente a gente passou por outro momento de diminuição da inflação e também deflação. Aí o fundo voltou a recuar os seus dividendos. Atualmente vem subindo a 1,13, 1,16, 17 e 18. No dia 31/10 eles anunciaram, vão pagar no dia 16 de novembro R$ 1,18 de dividendos. E o yield médio do fundo, na sua maior parte do tempo, ele chegou a entregar 2,45, 2,16, 1,70. E agora ele vem na média de 1,30, 1,40 de dividend yield entregue. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho.
Se vocês gostam do que a gente faz, considere nesse vídeo fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Agradeço a todos vocês que apoiam o nosso trabalho. Outra forma de apoio ao nosso trabalho aí, os nossos canais Amuinvest, Amufiagro e Amudicas contam com um clube de membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, acessível, né? Mas pra gente faz muita diferença. Além de nos ajudar, você ainda tem vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Outra forma de apoio financeiro, né? Quem é membro do canal tem um hiper mega desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha ela é muito completa, é uma planilha com bastante informação, ela vai te ajudar no controle dos seus ativos, na declaração de imposto de renda e ainda pode te ajudar, inclusive, até em que investir, quais ativos investir. Ela vai facilitar no seu poder de escolha. Ela é uma planilha barata e acessível, mas, porém, muito bacana aí. Considere fazer a aquisição aí e eu agradeço de coração. Se você quiser saber mais informações a respeito dessa planilha, veja os vídeos de tutorial da planilha ou rumo aos 50 mil com pouco dinheiro que a gente mostra na prática a usabilidade da planilha. Nós contamos também com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Os nossos e-books são baratos e acessíveis, porém contém muito conteúdo agregador. Adquira esses e-books aí e nos ajude. Desde já, muito obrigado a todos vocês que têm colaborado conosco. Então, pessoal, aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial do fundo e o gestor vem nos falar algumas informações antes disso, né? Aqui a gente vê o código do fundo, a gestora, a administradora, taxa cobrada pelo fundo 0,25 e gestão 0,95. Além disso, eles cobram performance se conseguir bater 20% do que exceder IPCA mais 7. Eu acho uma taxa totalmente justa, tendo em vista que a maior parte do fundo está indexada aí à inflação, né? Então eu acho interessante. Aqui, vamos ver o que a gestão fala, como é que o fundo está se desenrolando. Eles falam o seguinte: as operações Nabilec e Imogia seguem com arrecadação abaixo do esperado, porém ainda sem impacto na receita dos CRIs. Para o próximo mês, estamos acompanhando diariamente a arrecadação e tomando as ações necessárias para a recomposição do fluxo. No empreendimento Nabilec, a gestão fechou acordo com os empreendedores e com a empresa de vendas para promover um relançamento do empreendimento que tem expectativa de equalizar a operação. Em continuidade, os empreendimentos de multipropriedade que seguem com performance boa de arrecadação, conforme mencionados nos relatórios anteriores. Quanto ao FDIC Residencial Club, a arrecadação permanece satisfatória, porém, como anteriormente mencionado, será necessária uma nova captação para acelerar as obras. A URCA, em conjunto com o Itaú BBA, está trabalhando na solução para a obtenção desses recursos. A URCA foi informada no final de setembro a respeito de um desacordo envolvendo a cedente e o Hard Rock Café, detentora da marca e futura operadora dos empreendimentos. A URCA está contribuindo com o Itaú BBA e os demais stakeholders na viabilização de uma solução. Eu assisti a live de entrega de resultados deles, tá? E na live eles falaram que o relatório já tinha saído, mas que isso aqui já foi solucionado. Qualquer coisa, veja a live deles, tá? Só colocar o RPR11 relatório no YouTube, o URCA no YouTube, que provavelmente vocês vão ver sobre isso. No empreendimento Nova Souza, estamos trabalhando para obtenção de TVO e relançamento do empreendimento. Das operações com risco de equity, adotamos estratégias diferentes para aumento do ritmo de vendas em Paulo Afonso e Mariana, que obtiveram bons resultados em setembro e outubro e até o momento da confecção do relatório. Aí, continuando, ele fala que em Paulo Afonso o número de vendas dobrou no período e em Mariana aumentou 60%. Por fim, nesse trecho, eles falam que o fundo não tem necessidade de caixa para a rolagem das operações ou para manter a saúde das operações. Todo os recursos eventualmente captados seria destinado à obra dos empreendimentos da carteira e eventualmente fundo de juros caso alguma operação passe a ter saldo devedor desproporcional. Considerações macroeconômicas aqui. As dificuldades econômicas permanecem inalteradas. Segundo a percepção da gestão, a carteira do fundo como um todo permanece saudável, porém o aumento da inadimplência de extratos, percebidos inclusive em praças mais estáveis como Sudeste e Centro-Oeste, diminuíram a razão de garantia boa por parte dos ativos. Os números recentes de queda do PIB, especialmente no setor de serviços, está concentrando o maior número de empregos no setor privado das regiões que a gestora atua e corroboram com essa percepção. Por conta do cenário macro, seguimos com a abordagem conservadora em relação aos investimentos do fundo. Continuando no relatório aqui, ele traz alguns destaques, né, como se fossem os highlights, e vê o seguinte, ó, o fundo vale 1 bilhão e 34 milhões, o patrimônio do fundo é de 1 bilhão e 173 milhões, então assim, ele está sendo negociado abaixo do que ele vale.
A cotação na época era 93, hoje está em R$ 87,00 e ele vale R$ 100,00, ou seja, 17, aqui era R$ 7,00, né? 87 vai ser R$ 13,00 de desconto atualmente. Os dividendos anunciados foi de 1,17, sendo que teve mais um centavo de aumento ali, e o fundo já está chegando ali próximo de 100 mil cotistas. Aqui ele mostra as movimentações do mês, o que o fundo integralizou, o que o fundo comprou de crise de debêntures, né? E eventos subsequentes. O pipeline de novas operações de negociação está em 498 milhões de reais, com taxas médias de IPCA mais 14 e CDI mais 9. Isso aqui ele já vinha falando nos relatórios anteriores. Ele tentou fazer uma subscrição, né, e foi falha, né? A taxa foi bem alta, o mercado não aderiu. Acho que isso foi o principal fator para ter falhado essa subscrição deles. Mas eles têm ali, entre aspas, né? Tá na agulha ali, quase 500 milhões aí, caso eles consigam fazer uma nova captação. Continuando no relatório, aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Aqui a gente vê que em setembro, o fundo teve como receitas, né? 15 milhões, então a gente vê com uma pequena melhora em relação aos meses anteriores, que foi de 13 mil, né? E as despesas vêm se mantendo em linha, na casa ali de 1 milhão e 100, 1 milhão e 100, 1 milhão, quase 1 milhão e 200, e nesse mês ela veio um pouquinho acima. Então o fundo receitou um total de 15 milhões e 531, desse valor os juros foram 13 milhões, a atualização monetária 1 milhão. Essa atualização, quando a inflação está mais alta, você pode ver que ela é bem maior, ó. 2 milhões, 4 milhões, quase 6 milhões. Então, quando voltar a inflação, infelizmente, para mim é algo que é inevitável. Quando essa inflação voltar aí, deve passar a trazer mais resultados positivos para o fundo. Outras receitas no mês aí foram de 994 mil e o total de despesas 1 milhão 289. Sendo que uma boa parte disso vai para o bolso da gestão, né? É 42 mil aqui que são outros custos, mas isso é irrisório. Vamos calcular na prática, só que eu vou pegar o acumulado aqui do ano de 2023. Então, em 2023, o fundo teve um gasto de 10 milhões aqui de despesas e receitou 144 milhões. Então, vamos ver o quanto que isso aqui representa frente ao que o fundo teve de gastos, né? Então, vamos lá, 10.596 vezes 100 dividido por 144 milhões 585. Então, a gente vê que as despesas estão na casa ali de 7,32. Então, no quesito de taxas, eu acho uma taxa bem interessante, totalmente aceitável. Continuando aqui no relatório, eles mostram a composição, né, como que chegou no valor. O fundo não está tendo reserva, tá? O fundo gerou de resultado ali 1,44. Desse valor, 11 centavos foi não contábil, então ele gerou ali 1,33. Depois das despesas, sobrou 1,17. Eles distribuíram os 1,17. O fundo ali tem esses 24 centavos de resultado ali acruado, mas isso aqui não transitou pelo caixa, né? Então eles não têm reserva. Continuando, aqui ele mostra os dividendos que a gente já tinha visto lá anteriormente e o quanto que esses dividendos representam frente à cota, né? Então, quanto está dando de dividend yield aí. Continuando aqui, a gente vê a parte de rentabilidade, essa parte eu costumo pular, e o número de cotistas ele vem numa crescente, né? Agora deu meio que uma lateralizada. Vamos ver se futuramente o fundo volta a crescer o número de cotistas. As operações do fundo. Quando eu comecei a investir nesse fundo, era mais ou menos por aqui, ó. Ele tinha mais ou menos de 10 a 13 CRIs. E atualmente ele já conta ali com 37 CRIs, 37 devedores e 15 estados diferentes. Aqui eu vou dar outro zoom novamente. E aqui a gente vê os devedores do fundo. E a gente vê que alguns devedores têm uma certa concentração, mas ainda assim não é algo acima dos 10%. Então, esses principais devedores aqui, ó, algo que tem que se acompanhar mais de perto, porque se algum deles der problema, pode impactar severamente as receitas do fundo, né? Os demais aí estão bem mais diluídos, bem mais pulverizados. Então, toda vez que você for olhar um relatório, procure ver quanto que ele tem nos principais devedores. Agora, sempre olhe da seguinte forma. Se tem aqui Guest Year 2, provavelmente vai ter outro Guest Year em algum lugar aqui. Então, você veja e some os dois, porque aí sim, você vai ver todos os devedores, né? Você vai ver a real exposição que ele tem a esses devedores. Continuando no relatório, a gente vê aqui as exposições por segmento. Então, o fundo atualmente tem 31% ali em multipropriedade, 23% em loteamento, residencial horizontal 14%, quase 15%, residencial vertical 10%, quase 11%, e aí a gente tem mais outros percentuais em outras classes. Sobre senioridade, ele tem 62% com série única, 19,6% sênior, 6,7% mezanino e 11,5% subordinado, que é a classe mais arriscada. Contudo, a gente viu que nos ativos lá de HCTR, DEVA e tal, essa questão de senioridade não protegeu os CRIs, né?
deu problema do mesmo jeito. Então, isso é um ponto a se observar. A gente vê que é um fundo que tem diversificação geográfica, sendo que é bem espalhado pela maioria do país e concentração maior em São Paulo, que é algo totalmente normal. Mas ele também tem uma boa concentração no Centro-Oeste, Bahia, né? São regiões que ele também tem um percentual interessante de devedores. E aqui a gente vê os indexadores do fundo. A imensa maioria do fundo está alocado ali a IPCA, né? IPCA. Ele tem ali 5,2% a IGPM e 10% a CDI. A taxa média de cada um desses indicadores, o IPCA mais 12%, IGPM mais 11% e CDI mais 10%. Então são taxas bem altas. E aí já fica o aviso. Não seja inocente, não seja bobinho, né? De achar que o fundo tem essas taxas altíssimas e que ele não carrega risco por ter taxas tão altas, né? Então, se ocorrer alguma inadimplência, algum problema nesse fundo, a pessoa não pode dizer que não sabia que era um fundo que não era, né, dos riscos e tal. Então, se você tem alto retorno, você vai ter alto risco. O fundo, ele praticamente é 100% aí de proteção contra a deflação. E aqui a gente vê o LTV médio do fundo. Um ponto interessante que aí, em relação a HCTR, DEVA, TORD, né, eu vejo um pouco mais tranquilo para esse fundo é isso aqui, ó. A boa parte dos seus devedores tem um bom percentual já de obras executadas, né? Já tem uma parte gigantesca, sim, com obra 100% realizada, então o risco de obra já diminui e mitiga bastante. E ele tem um bom percentual ali na casa de 60% a 80% de obras concluídas. A média geral é quase 80%, então, nesse sentido, eu vejo isso traz bastante segurança aí para o fundo, né? Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, nós ainda vamos voltar para o relatório e ver algumas informações a respeito desse fundo. Antes de a gente continuar vendo mais a respeito dele, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente faz muita diferença. Comenta para nós. E aí, você tem o RPR11 no seu portfólio? Você acha ele um bom fundo? Você teria cotas dele? Bastante atenção, cuidado! Esse é um fundo muito arriscado. Eu gosto de deixar esses avisos porque eu sei que tem algumas pessoas aí que vê alguém comprando, acha que deve comprar também, né? Então não faça esse movimento. Eu tinha o Versalhes, tenho o HCTR e eu avisava, olha, são ativos de risco, cuidado. Se você for comprar o ativo, não se exponha. Entenda onde você vai estar investindo. Então, eu tenho consciência tranquila que se alguém tiver sido influenciado, eu avisei, dei os avisos, né? Então cuidado. Eu tenho esse ativo, sou tranquilo em relação a ele, tenho exposição nele, mas estou totalmente tranquilo porque eu faço gestão de risco, né? Então eu tenho dentro de um percentual que eu acho que é algo suportável. Se você for se expor, bastante cuidado. O fato de eu ter esse ativo não significa que você deva tê-lo. E isso também não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos. O canal Mufinfra já conta ali com 483, nós estamos bem pertinho dos 500. Nos ajude a chegar nos 1000. Então, 500, 700, 1000, vai lá, se inscreva. Isso é de extrema importância para nós. Nós temos 4 canais e esses canais estão presentes em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente lá que tudo isso nos ajuda muito. E nós temos, esses canais estão presentes no Instagram e eu abro caixas de pergunta com frequência lá no Instagram. Deixe a sua dúvida que a gente vai procurar responder o mais rápido possível. Desde já, muito obrigado a todos vocês que apoiam aí o nosso trabalho. Voltando para o relatório, essa parte eu acho interessante aqui, ó. Esses devedores do fundo, eles têm, entre aspas, uma boa gordura aqui para trabalhar. Note o seguinte, ó. Esse ativo aqui, ó, Lagoa Quente, a inadimplência dele era de 1,5%, atualmente está em 1,71%, mas para isso aqui ser algo gravíssimo para o fundo, precisa gerar uma inadimplência de 63%. Então, se você olhar a maioria dos devedores aqui, ele tem uma grande margem para que isso represente realmente algo grave para o fundo. Então, eu vejo isso de forma bem positiva. Aqui também ele traz alguns detalhes, ó. O dividendo mínimo por cota esperado com a alocação atual da carteira é de 0,97, mais as operações decorrentes e não decorrentes. Com 100% dos recursos dos fundos, considerando o caixa atual alocado, o dividendo mínimo esperado é de 1,01, vamos supor, se tivesse zerado aí e não tivesse inflação. As operações contidas dentro do RPR são corrigidas por 3 indexadores. Então, ó, o percentual da carteira é atualizado da seguinte maneira: 6,93% sobre o indexador de 3 meses atrás, 67% sobre indexadores de 2 meses atrás e 25% sobre indexadores de 1 mês atrás. Então, você vai ver que a maior parte dos recursos estão sendo refletidos sobre o que aconteceu há 2 meses. Então,
Se ocorrer algo agora, só vai impactar no fundo geralmente 2 meses depois. Continuando, ele fala, ó, a correção monetária ponderada do mês de setembro ficou em 0% de reajuste, sendo 0 referente ao IPCA e 0 IGPM. Então, essas faltas de correções aqui é o que pode estar impactando momentaneamente os resultados do fundo, tá? Continuando aqui, a gente começa a ver um pouco mais sobre os devedores do fundo. Essa parte eu não vou entrar em detalhe, mas tem bastante páginas aqui, ó. Eu recomendo que, se você gostou desse ativo, se você tiver interesse de ter esse ativo no seu portfólio, é altamente recomendado que você abra o relatório e vai estudar, vai entender o que acontece com o fundo, para que depois você, entre aspas, não seja pego de surpresa. Vai entender quais são os ativos, as dívidas, como que a gestão controla tudo isso aí, para você tentar entender os riscos que você corre ao emprestar dinheiro para esse ativo aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RPR11 são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que apoiam o nosso trabalho, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Muito obrigado a vocês que têm se tornado membro, vocês que têm feito doação para o Pix do canal, que adquirem os e-books ou a nossa planilha de controle financeiro. Muito, muito obrigado. Por falar em e-books, no canal Mudicas nós contamos com e-books de português para concurso público. Adquira os nossos e-books aí e nos ajude aí. Muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna weigh, I can change all the